Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso estudo bíblico, nós vamos ler o Grande Conflito, capítulo 1, Predito, o Destino do Mundo. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura completa do aplicativo, no aplicativo da Bíblia, leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Mais uma coisa, eu demorei em torno de 3 horas nesse capítulo, então ele tem bastante coisa, tem muita informação, e eu resumi o meu resumo para a gente trazer aqui. Então provavelmente a gente vai passar daqueles 20 minutos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu não quero pular muito porque já está bem resumido. Por isso, fica aqui mais uma vez recomendando, leia o capítulo completo no aplicativo da Bíblia, escutem o audiobook, para que os irmãos não percam nada. Então vamos lá. O Grande Conflito, capítulo 1, Predito o Destino do Mundo. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira impenitente daqueles que ele viera abençoar e salvar. São contextos, irmãos. Aqui está falando justamente da passagem que nós lemos lá no Desejar de Todas as Nações. Tem uma introdução breve aqui no capítulo, onde Jesus está chegando a Jerusalém pela última vez. Ele está sendo adorado com as folhas de palmeiras ali pelas pessoas, hosanas. Então ele para em cima do alto do monte e ele vê a cidade de Jerusalém, ele vê o templo, ele vê o Getsemane, ele vê o Calvário. E ali ele chora amargamente, e o choro dele não foi um sinal pela sua própria angústia sobre-humana, por aquele que ele iria passar, mas sim pelo destino que eles estavam escolhendo sobre si. Porque ele veio para abençoar, veio para salvar, e foi rejeitado por muitos. E ele chorava de tristeza pelo destino que essas pessoas traziam sobre si. Jesus, naquele momento, ele chorou não só sobre aqueles daquele tempo, mas de todas as eras, inclusive da nossa. As lágrimas de Jesus podem ser por mim e por você, se não nos arrependemos, se não nos entregarmos, se não aceitarmos a salvação. Por isso, devemos examinar nossas vidas, olhar para Jesus, ver tudo aquilo que ele fez por nós, e nos entregarmos completamente, 100% do meu eu, sem reservas a Deus. Houvesse Israel como nação preservado, aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Se eles tivessem guardado fielmente a mensagem de Deus, aceitado, eles teriam continuado sendo a nação de Deus, a nação escolhida. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasia e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Será que esse texto não pode servir para nós hoje, como adventistas do sétimo dia? Será que eu e você não estamos menosprezando a graça de Deus? Será que eu e você não estamos menosprezando o fato de termos sido favorecidos com tanta revelação como temos hoje, e ignoramos, e não aceitamos, e não colocamos em prática em nossas vidas, e falamos que é só um conselho, ou rejeitamos de vez? Quantas pessoas não questionam Ellen White? Quantas pessoas não questionam a Bíblia? Dentro da igreja. Porque não aceitam, porque não querem. Já tem grupos na igreja de LGBT, de pessoas que são homossexuais. E querem que Deus aceite ela assim, e brigam por isso. Será que nós não estamos já assim? Como foi lá? E isso daqui não é um apelo, a igreja é Babilônia, a igreja vai cair. É um apelo para nós examinarmos as nossas vidas individualmente, para não cometermos o mesmo erro, porque não foram todos os judeus condenados. Não foram todos que se perderam. Muitos aceitaram a Cristo. Muitos se converteram, muitos aceitaram a bênção, muitos aceitaram a salvação. E cabe a mim e a você, como povo remanescente, como aqueles que têm sido favorecidos, não sermos o reflexo de que foi Israel no passado. Apostasia e rebelião. Será que você temos resistido à graça do céu? O clamor do Espírito Santo aos nossos corações
para nos convertermos, para aceitarmos, para nos arrependermos? Será que estamos abusando dos nossos privilégios? Eu sou remanescente, aí eu olho com o nariz empinado, orgulhoso pela igreja que eu sou, e eu já vi irmãos falando, eu tenho orgulho da nossa igreja, olha o que nós construímos, temos escolas, temos hospitais, temos os centros de saúde. Será que eu e você não estamos olhando aqui e vendo o nosso reflexo de apostasia e rebelião contra Deus? De sabermos qual é a vontade de Deus e fazermos a nossa vontade? Não olhe como instituição, olhe individualmente. Às vezes a gente quer englobar o povo. Mas o povo está se perdendo, e os irmãos trazem as músicas do mundo, os irmãos usam roupas indecentes. A salvação é individual. Temos que olhar agora para nós. Será que eu estou aqui nesse caminho? Será que eu estou em apostasia e rebelião? Será que eu estou resistindo ao chamado do Espírito Santo no meu coração? Será que é eu e eu que tenho que olhar para mim, me examinar, não examinar os outros? Eu tenho que olhar para a minha vida. Será que eu estou atendendo o chamado de Deus para mim? Será que eu vivo o Evangelho? Ou será que eu estou apostatado? Literalmente. Ou será pior ainda? Será que eu sou Laodiceia, morno, nem frio, nem quente, ou mais ou menos? Acho que tenho tudo, acho que sou o maioral, não me falta nada, mas Deus está a ponto de invitar-nos como Laodiceia, como aqueles que ficam em cima do muro. A hora da esperança e perdão passava-se rapidamente e a taça da ira de Deus por tanto tempo adiada estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. E aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo crucificado. Será que eu e você não estamos olhando e estamos agora aqui vendo nesse texto o mundo como está hoje? Vou ler de novo. A hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. Será que não estamos no fim do tempo, onde a esperança vai se findar para sempre? Onde não haverá mais perdão? Será que estamos chegando nesse tempo? Você consegue ver esse tempo nas profecias? Estamos chegando. A taça da ira de Deus por tanto tempo adiada estava quase cheia. Será que Deus não está retardando tanto o juízo a cair sobre esse mundo, esperando a nossa conversão, a nossa entrega? As nuvens haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião. Quanto tempo Jesus não já veio aqui, não já se entregou? Já passou já 2000 anos. Arredondando, 2000 anos. Não. Será que não são muitos séculos que Deus tem segurado, aguentado, suportado mal, vendo a nós mesmos, os seus filhos sofrendo? Aquele que unicamente poderia salvar a condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo crucificado. Será que, olhando para nós hoje, Jesus, que morreu por nós, não foi menosprezado, não está sendo menosprezado, não está sendo injuriado, não está sendo rejeitado hoje? E se ele tivesse aqui, ele não seria crucificado também? Porque as pessoas não iriam querer aceitar o seu ensino, não iriam querer se converter, não iriam querer mudar de vida, não vão querer abandonar o seu egoísmo, as suas vaidades, o seu orgulho, o seu amor ao mundo. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não estaria pronto para ser crucificado novamente? Olhando através dos séculos futuros, vi o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveria esgotar até as fezes. Aqui um ponto importante. No juízo, no castigo que está prestes a cair, quando Jesus viu
o castigo que estava prestes a cair era o cerco de Jerusalém, no ano 70, se eu não estou enganado. O cerco, quando o exército romano cercou a cidade, depois invadiu e destruiu a tudo. Era esse cerco. E esse cerco está descrito aqui como o primeiro gole daquela taça de ira. E a gente vai ter algumas cenas aqui que a gente vai ler. O primeiro gole era só uma parte, uma pequena fração. Normalmente quando a gente fala o primeiro gole, você imagina um copo d'água. Quantos goles tem um copo de água? É aqui minha garrafa. Quando falo um gole d'água, é que eu tomo bastante água. Então um gole já foi quase metade da garrafa. Mas normalmente um gole seria aqui, uns 2 dedos. Ainda teria tudo isso para tomar. Só os 2 dedos já era triste demais. E quando tomar tudo, imagina algo amargo, algo ruim, um remédio. Normalmente todo mundo já tomou um chá ruim, mas que você tem que tomar para melhorar de alguma coisa que você está sentindo. E aí você toma um gole, tem a caneca, você toma um golinho, aí tampa o nariz e tenta tomar tudo de uma vez, porque é amargo, porque é ruim. E da mesma forma, a taça da ira de Deus vai ser difícil de digerir. Enfim, vamos continuar. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Um engano semelhante, não era o mesmo, era semelhante. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam menosprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras da verdade no dia de sua visitação. Um engano semelhante. Sempre o povo está rejeitando algo que provém de Deus. Na época dos judeus, a Cristo. E no nosso tempo, a lei de Deus. E muitos dentro das nossas igrejas irão rejeitar a lei de Deus quando ficarem, como diz Apocalipse 13, impedidos de comprar e vender, senão aqueles que aceitaram a marca da besta. Será que eu e você vamos resistir a isso? Será que eu e você vamos conseguir permanecer firmes? Será que estamos nos preparando para isso? Ou achamos que vamos para a guerra sem nenhum preparo? Começou amanhã a guerra, alguém joga aqui a sua armadura, o seu uniforme, o seu armamento e joga você lá. Despreparado, você não aguenta, você não suporta. Ou você deserta, ou você morre no início. Os fiéis de Deus irão resistir à batalha. Irão ficar firmes na decisão que tomaram ao lado de Cristo. Será que você estamos firmes para de fato guardarmos a lei de Deus quando o momento final chegar? Durante séculos, os judeus em vão se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumpriria. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhe cegava a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. E aqui um ponto importante, olha isso. O orgulho e a incredulidade lhe cegavam a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. Será que nós não olhamos as Escrituras, mas estamos cegos espiritualmente, orgulhosos demais para entender o que ela diz? Tem pessoas que não conseguem ver o porquê devemos fazer uma reforma de saúde em nossas vidas olhando para as Escrituras. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tem pessoas que olham para as Escrituras e não conseguem ver o porquê é o ideal o povo de Deus abandonar as cidades. As Escrituras mostram isso. Ellen White só veio para fazer com que o povo voltasse à Bíblia. Ela mesma diz isso. Mas como assim voltar à Bíblia? Porque ela dá um pouco mais mastigado, as coisas mais fácil. Mas se nós ficássemos estudando a Bíblia verdadeiramente, clamando ao Espírito Santo por orientação, não precisaria dos escritos dela que nos fazem voltar à Bíblia, que deixa um pouco mais fácil o entendimento. Será que eu e você estamos orgulhosos e incrédulos para entender o que a palavra nos diz? Assim como o profeta tinha dito que o segundo templo seria maior do que o primeiro, o profeta Ageu. As pessoas não entendiam e queriam fazer por si mesmas que ele fosse maior. Queriam ver o Shekinah,
queriam qualquer coisa, mas não compreenderam que o segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele a quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne. Eles não compreenderam que o segundo templo era maior, porque Cristo pisou no templo, porque Cristo esteve ali. Eles queriam a estrutura, queriam o visual, queriam mostrar como nação o orgulho deles. E não compreenderam por seu orgulho, por sua vaidade, por sua incredulidade, o que a palavra do profeta dizia. Será que eu e você estamos menosprezando e não entendendo a palavra dos profetas para nós hoje? Cristo apresentou adiante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhes-ia revelada quando seu povo necessitasse de instrução nelas dada. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido, ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igual os terrores do último grande dia. Então, quando Jesus falou ali, predisse que Israel seria destruída, ele também falou dos últimos dias, do último grande dia. E aqui um ponto importante: suas palavras não foram completamente entendidas. Os discípulos estavam ali, Jesus falou para eles e eles não compreenderam completamente. Mas a significação ser-lhes ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. Então, a palavra foi dada e no momento oportuno o Espírito Santo iria trabalhar na mente para destravar o entendimento daquilo. Assim como o livro de Daniel foi selado para ser destravado, destrancado, aberto o entendimento no tempo do fim, que agora compreendemos o que está escrito e até então não era compreendido. Como ele foi destravado para entendermos, muitas profecias, muita palavra que nós não compreendemos hoje vai ser destravada quando nós precisarmos. Por mais que tenha um sentido que já claro, por mais que se a gente estude tenha, mas às vezes a mesma palavra, o mesmo texto, a mesma história tem um sentido destravado, tem uma nova luz sobre ela para uma necessidade nos tempos em que vivemos. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual iam pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo. O sinal para a fuga devia ser imediatamente obedecido. Foi dado um sinal do momento que eles tinham que sair dali. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. Será que eu e você estamos hesitando em nos entregarmos completamente a Deus no dia de hoje? Será que você estamos hesitando em obedecer tudo, toda a luz que temos, tudo o que o Senhor disse, tudo o que o Senhor deixou para nós hoje? Estamos hesitando, colocando o nosso emprego, a nossa casa, os estudos, nossos filhos? Será que estamos colocando alguma coisa como entrave? Será que você, como eu já falei, já quando eu dei meu testemunho sobre a reforma de Israel, será que você estamos limitando a estarmos morando com nossos pais ainda? Ai, mas meus pais que cuidam das compras no mercado, eles que fazem a comida, então eu não faço a reforma de saúde por conta disso. Será que você estamos colocando uma barreira para mudarmos a nossa vida? Estamos hesitando? Não deveria hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. Não devemos hesitar. Já estamos em 20 minutos. Eu separei alguns textos aqui mais para o final. Eu vou tentar não pular tanto assim, tem muita coisa importante. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder
que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhidos. Eles mataram Jesus, e quando os discípulos vieram, eles perseguiram com o mesmo ódio, com a mesma crueldade, rejeitando a mensagem, rejeitando a Cristo novamente, rejeitando os mensageiros, matando os mensageiros, torturando os mensageiros, e assim eles afastaram Deus da vida deles. Será que eu e você não estamos rejeitando a mensagem? Será que eu e você não estamos afastando os mensageiros? Será que eu e você não estamos afastando Deus de nossas vidas e achamos que não? Porque eles não vão. Se você perguntasse para um judeu, você está afastando Deus da sua vida? Não, eu não. Eu guardo os mandamentos, eu faço aquilo que tenho que fazer, eu não estou afastando Deus de maneira nenhuma. Mas será que eu e você não estamos afastando Deus das nossas vidas? Será que eu e você não estamos colocando Satanás para governar as nossas vidas como controle e o nosso chefe? Será que estamos escolhendo ele para isso? Tornaram-se satânicos em sua crueldade, na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes. Havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Só que nós não vemos isso na sociedade hoje? Será que a sociedade não está escolhendo o seu chefe e por isso ela está da forma que está? Será que eu e você estamos muito próximos à sociedade? Somos invejosos, somos cobiçosos, somos rebeldes? Odiamos os nossos irmãos? Será que eu e você não estamos como a sociedade, escolhendo o nosso chefe, que não é Deus? Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Nós não vemos isso no mundo hoje. Pais matavam os filhos e filhos matavam os pais. Nós não vemos isso no mundo hoje? Estamos falando de alguma coisa que não acontece nos nossos dias? Os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Será que as pessoas controlam suas paixões? Essa semana que passou, eu vi um caso de um pai, não muito longe da cidade que eu moro aqui hoje atualmente. Quando a filha dele nasceu, ele e a mãe separaram, enfim, abandonaram a criança, foi criada pela avó, e agora depois de adolescente, a menina, acho que com 13 anos, estava morando há 3 com ele, de repente sumiu. Alguns parentes perguntaram para ele, ele falou que foi morar para a mãe, perguntaram para a mãe, não estava com a mãe. Perguntaram para ele de novo, questionaram, ele falou que ela fugiu com o namorado, foi para o interior do estado. E aí depois ele sumiu, foram procurar na casa dele, o corpo nos fundos, um pai matando uma filha. Será que isso não acontece nos nossos dias? Será que isso daqui não é obra da sociedade, do mundo hoje, escolhendo o seu chefe? Será que eu e você estamos caminhando com o mundo? Escolhendo as coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo, contemplando as obras do chefe do mundo? Ou estamos escolhendo a Deus? Estamos abandonando o mundo, abrindo mão das coisas do mundo, fazendo a vontade de Deus? Agora, seu desejo foi satisfeito. O desejo dessas pessoas escolherem o seu chefe, o desejo deles foi satisfeito. O temor de Deus não mais o perturbaria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sobre o seu domínio. Será que a sociedade, que o mundo não estão escolhendo seus líderes, governantes, políticos, líderes religiosos, pastores, bispos, anciãos, que estão sob o controle de Satanás, porque não querem a palavra de Deus, porque rejeitam a vontade de Deus? Será que eu e você não estamos escolhendo as pessoas erradas para nos governar? Lá na época dos juízes, quem era o governador, quem era o rei, era o próprio Deus. E agora, estamos votando em quem? Seres humanos, totalmente degenerados, corruptos. A palavra bonita eu esqueci, mas beberrões, estamos escolhendo políticos beberrões para nos governar, políticos,
enfim, toda a sorte de coisas, até entre aqueles que fazem um bom trabalho, estão totalmente longe dos princípios de Deus. Será que estamos escolhendo essas pessoas? Será que desejamos essas pessoas nos governando? Ou compreendemos que, apesar de fazer um bom trabalho, ainda está muito longe daquele que seria o ideal divino? Tantas coisas acontecendo, tantas escolhas que fazemos. Pessoas dentro da igreja brigando entre A e B, brigando por política, esquecendo que Cristo, que deveria reger a nossa fé, não deveria haver briga entre nós, esquecendo que esse mundo só vai piorar, não há melhor aqui. Até Jesus voltar não vai melhorar nada, não importa quem entra, quem sai, sempre vai ficar pior. Não importa se um falar que defende a família e outro defende qualquer outra coisa, sempre vai piorar. Não vai melhorar aqui. No entanto, em sua cega blasfema, presunção e instigadores desta obra infernal publicamente declararam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo deveria aguardar o livramento de Deus. A cidade sitiada e eles contratando profetas pagãos para dizerem que estava tudo bem, que Deus iria os proteger. Mesmo eles tendo escolhido Satanás como seu chefe. Mesmo eles tendo afastado Deus deles, rejeitado a mensagem, rejeitado o Salvador, rejeitado os mensageiros. Rejeitaram tudo, afastaram Deus e ainda tinha a presunção de falar que Deus iria os proteger. Se eles tinham rejeitado a proteção divina. Afinal, as multidões apegaram-se firmemente às crenças de que o Altíssimo interviria para derrotar seus adversários. Será que não há muitas pessoas hoje agarradas a crenças? Eu creio que Deus vai fazer isso, eu creio que Deus vai fazer aquilo. Mas não leem as Escrituras, não se entregam sem reservas, não estudam, não buscam, não oram. Não têm um momento de comunhão com Deus, não fazem um devocional, não leem uma lição. Mal vão para a igreja. Será que nós não estamos vendo esse tipo de sociedade? Esse tipo de cristão? E quando nós falamos, será que nós estamos vendo esse tipo de cristão? É para você olhar para você, eu olhar para mim. Será que eu não sou esse tipo de cristão que tem afastado Deus da minha vida, que tem escolhido as coisas do mundo? Eu falei que ia passar um pouquinho, talvez chegar a 30 minutos, mas eu vou avançar. Hoje é domingo, cedo. Então eu vou entender que os irmãos talvez possam tirar um pouquinho mais de tempo. Se não conseguir ver tudo, pode ver depois. É importante. Eu não posso cortar essa mensagem no meio. Já cortei demais, já no resumo. Então vão lá. Se você chegou em 30 minutos, vai lá no aplicativo. Leia o capítulo completo. Estude por completo. Volta aqui, veja. Compara se o que eu estou falando é algum absurdo. A gente tem que buscar mais de Deus, mais, é uma escada, vamos avançando, vamos buscando cada vez mais. Vamos continuar. Mensagem importante aqui. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e a todos que creram em sua palavra aguardaram o sinal prometido. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por que nenhum cristão pereceu? Porque eles ouviram a palavra do Mestre. Porque eles estavam estudando. Porque eles tinham aquilo na memória. Quando foi o momento, o Espírito Santo revelou aquilo. Tá vendo aquela profecia que Jesus falou? Significa isso. Então eles aguardaram o sinal. E quando o sinal apareceu, eles fugiram sem hesitar. Ouviram a palavra. Guardaram a palavra em seu coração e no momento da aplicação, aplicaram. Será que eu e você estamos estudando a palavra para que ela esteja na nossa mente? Para que o Espírito Santo possa nos lembrar no momento que tivermos de ser lembrados? Se nós não estudarmos, o Espírito Santo não vai fazer uma mágica para colocar aquilo que nós não estudamos e deveríamos ter estudado. Tivemos tempo para estudar, estávamos favorecidos, mas rejeitamos, ignoramos. Será que você estamos estudando para que no momento certo o Espírito Santo nos revele e nos dê forças para fazer aquilo que tem que ser feito?
Aqui um ponto importante. Tito, de boa vontade, Tito, o general que estava cercando Jerusalém, de boa vontade teria posto termo à terrível cena, poupando assim Jerusalém da medida completa de sua condenação. Ele se enchia de terror ao ver os corpos jazendo sobre os montes nos vales. O próprio general que estava ali coordenando o ataque tentou impedir para que aquilo não acontecesse. Lê o capítulo completo, que lá tem muitos detalhes aqui que eu não vou estar trazendo, que são importantes para a gente ver, mesmo quando o homem tenta impedir aquilo que Deus predisse, quando Deus fala, vai se cumprir. Havia sido predito essa destruição a Jerusalém. Tito tentou impedir, mesmo cercando, ele queria render, não queria destruir o templo. Mas aconteceu tudo de uma maneira tão subsequente que ele foi impossível impedir que acontecesse. Quando Deus fala, vai acontecer. Jesus disse que iria voltar. Ele vai voltar. Cabe a mim e a você sabermos se estaremos preparados ou não, se estamos nos preparando agora ou não, se estamos nos entregando sem reserva ou não. Nulos foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra. E não ficou. Quando Deus fala, acontece. Temos de confiar. Vou tomar uma aguinha aqui, 30 minutos já. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis, e Tito as achou desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que Deus lhes havia entregue em suas mãos, pois engenho algum havia que poderoso poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas ameias. Era impossível alguém penetrar em Jerusalém, a não ser que Deus permitisse. O próprio general que acabara de invadir a cidade viu como era a fortificação da cidade por dentro, e ele falou: a gente não conseguiria invadir aqui se o próprio Deus não tivesse permitido. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Eles mesmos encheram a taça da vingança. Na destruição completa que lhe sobreveio como nação e em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não estavam senão recolhendo a colheita que suas próprias mãos semearam. E aqui cabe a nós vermos aqui, da mesma forma que eu falei, quando você vê pastor, quando você vê o líder, quando você vê, coloca-se no lugar. Agora, quando você vê judeu, coloca eu como cristão hoje no lugar. Será que eu estou forjando os meus próprios grilhões, as minhas próprias amarras no pecado aqui? Será que eu estou me prendendo ao pecado, me tornando escravo? Será que eu estou chamando a destruição para cima de mim? Será que as minhas escolhas estão me conduzindo a isso? Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. Muitas pessoas acham que o sofrimento dos judeus foi algo que Deus decretou por conta da... Enfim, que Deus decretou. Deus fez assim. Deus fez o decreto direto para que eles sofressem. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. Satanás escondendo a sua própria obra. Satanás mente, engana, usa as pessoas e depois ainda as destrói. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divino, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. Foram escolha deles rejeitar o amor e a misericórdia. Foram escolha deles rejeitar a Deus como Salvador, como Senhor. E quando nós não temos Deus como o Senhor, outro assume no lugar. E não é Deus e nem eu. E nem outra pessoa. As pessoas acabam pelas suas próprias escolhas escolhendo o seu Senhor. E ele não vem senão para matar, enganar e destruir.
As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. As pessoas se renderam a ele e ele se vinga delas, o poder vingador, contra aqueles que se renderam a si. Ele não tem amor por aqueles que estão servindo. Ele não tem misericórdia com aqueles que estão servindo. Ele brinca, destrói. Não tem bondade. Satanás é o adversário. Ele só quer destruir. Mas muitas pessoas o trazem como seu Senhor. E cabe a nós, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelo nosso agir, dizermos quem é o nosso Senhor. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que gozamos. Se temos paz, se temos proteção, é por conta de Cristo. E nós não sabemos quanto devemos a Ele, o quanto milagres diários acontecem em nossa vida, o quanto Ele está com uma proteção ao nosso redor, com anjos santos nos protegendo e nos guiando de tantas desgraças nesse mundo. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. E aqui tem um ponto importante. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. É porque mesmo a humanidade caída, mesmo as pessoas escolhendo Satanás como seu líder, Deus ainda tem refreado e tem impedido de tomar total controle. Até para nós mesmos termos um pouco de paz. Senão seria só perseguição o tempo todo. Os ventos estão sendo segurados para tomarmos a nossa decisão agora. Para que não deixemos que o outro lado nos controle. Para não tropeçarmos, para não ficarmos aqui. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus. Eles têm motivo, mas eles não têm gratidão. Os desobedientes e os ingratos têm um motivo para serem gratos a Deus, apesar de não ter, que contém o cruel, pernicioso poder do maligno. Deus ainda vem controlando o poder de Satanás, mesmo sobre aqueles que são ingratos, mesmo os desobedientes, mesmo os beberrões, mesmo os ladrões, ainda estão sendo controlados. Tem o poder de Satanás sobre eles refreados. Deus não fica em relação ao pecador como executor de sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos o que rejeitam a sua misericórdia, para colherem aquilo que semearam. Deus não fica executando o juízo. Deus não fica querendo, você não está escolhendo isso, então eu vou lhe punir. Não, Deus permite que as suas escolhas te levem a isso. Porque vão levar. Quando transgredimos, elas vão levar a isso. Um jovem tendo relações promíscuas o tempo todo pode engravidar pessoas, destruir vidas, com isso destruir sua própria vida, pode pegar uma doença, pode sofrer por conta dessa doença. Então, as nossas próprias escolhas vão conduzindo a caminhos que serão destruição e ruína, que vão trazer miséria. Iremos semear aquilo que plantamos. Deus permite isso. Deus não quer, você está errado, está fazendo o caminho errado, então vou fazer isso com você. Não, são as próprias escolhas do pecado. O pecado nos conduz à miséria, o pecado nos conduz à morte. Deus apenas permite que as nossas escolhas nos levem lá. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desentendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada a qual produz infalível colheita. Todas as vezes que transgredimos a lei, estamos lançando sementes que serão colhidas. A destruição de Jerusalém constituiu tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos e misericórdia de Deus. A destruição de Jerusalém é uma advertência para aqueles que ainda continuam hoje ignorando as advertências de Deus, a misericórdia de Deus,
que acham que está tudo bem, aqueles que são mornos, aqueles que confiam em si, os orgulhosos, os vaidosos, os amantes do mundo. É uma advertência para todos esses. É uma advertência que pode servir para mim e para você, se estivermos nesse grupo. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. E nós vemos que a história sempre vai se repetindo. Ellen White compara a rejeição da mensagem em 1888 com os 40 anos do deserto, quando o povo saiu do Egito. Estamos nós no Egito, as coisas se repetindo. Se nós vemos o livro de Juízes, é sempre a mesma coisa. Povo apostata, vem um juiz, povo reaviva a fé, Deus os livra do jugo. Povo apostata, só aparece um juiz, reerguem a fé e os livra do jugo. É sempre essa tônica. Se nós vemos nos reinados de Israel a mesma coisa, um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Sempre esse ciclo. A história se repetindo. Será que essa história vai se repetir conosco hoje? Será que vamos rejeitar a mensagem hoje? Vamos rejeitar a advertência hoje? Vamos fazer as nossas próprias vontades hoje? Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. O resultado é terrível hoje, foi terrível no passado, mas no futuro será pior ainda para aqueles que rejeitam as advertências do céu, para aqueles que rejeitam a autoridade do céu, rejeitam a lei de Deus, rejeitam o próprio Deus. E as pessoas estão fazendo cada vez mais isso. Mas naquele dia, bem como na ocasião de destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus. Naquele dia. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, não é aquele que diz, eu sou o povo de Deus, eu sou profeta de Deus. Quantas pessoas não dizem que eu sou profeta hoje? Eu sou pastor. Senhor, quantos milagres fizemos em teu nome? E Jesus diz, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Será que estamos nos entregando verdadeiramente a Deus? Ou será que é tudo da boca para fora? Será que é para aparecer, para mostrar que sou cristão? Naquele dia, o povo de Deus será livrado. Só aqueles que se entregaram o 100% de si, tudo aquilo que eu consigo fazer, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, usa-me para fazer a tua vontade. Senhor, me capacita para fazer a tua vontade. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caem pela sua iniquidade, em consequência de uma vida de pecados, colocaram-se tão fora da harmonia com Deus, sua natureza se tornou tão aviltada para o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor. Tão longe de Deus, tão distante de Deus, tão amante desse mundo, que Deus parece um fogo consumidor. Será que eu e você estamos nos afastando de Deus cada vez mais? E temos que olhar para a nossa vida. Será que estamos contemplando e amando as coisas do mundo? Ou será que estamos criando cada vez mais repulso às coisas do mundo? Porque conhecemos mais a Deus e sabemos que essas coisas são um atraso a nós. Acautelem-se os homens para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é dada, lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos contra a destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar. Também advertiu ao mundo quanto ao dia da destruição final, e lhes deu sinais de sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Será que eu e você estamos atentos aos sinais? Será que eu e você estamos inertes com relação aos sinais? Será que eu e você estamos mudando as nossas vidas porque os sinais estão se cumprindo, porque a promessa está vindo? Jesus vai voltar, a destruição vai vir para um mundo condenado, um mundo pecador. Será que eu e você estamos agora mudando as nossas vidas e aceitando o passaporte para sermos povo de Deus?
o passaporte para a eternidade? Será que estamos entregando nas mãos de Deus e pedindo o carimbo através do arrependimento, da humilhação, através da nossa entrega total? Ou estamos nos conformando com esse mundo? Ou já não achamos nem tão ruim assim as coisas que acontecem? Os 2 últimos parágrafos para a gente encerrar. Já quase 45 minutos. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas, para aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas os que não vigiarem, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Se nós estamos atentos ao aviso, nós não seremos deixados em trevas. Amém por isso. É o Senhor que nos conduzirá, é o Senhor que nos iluminará, que nos guiará. E quando Jesus voltar, não estaremos em trevas. Saberemos exatamente que o Senhor está voltando, como já sabemos, como nós já vemos, está escrito. Está se aproximando cada vez mais. Se você não consegue compreender isso, ainda precisamos estudar um pouco mais. Olhar lá os evangelhos, se aprofundar na vida de Cristo, nas profecias que Jesus nos deixou. Estudar o Apocalipse. Se nós não conseguimos compreender que Jesus está voltando, olhando para as Escrituras, é porque ainda precisamos de mais luz. O Senhor não nos deixou em trevas. Ele nos entregou toda a luz que precisamos. E Ele vai destravar esse conhecimento sempre que necessário, para que possamos dar mais um passo, subir mais um degrau na escada. E só faremos isso contemplando, de glória em glória. Seremos transformados. Para a gente encerrar, o mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida em sua rotina invariável, encontrando-se aos homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão à meia-noite, rouba na casa que não é guardada. Sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. Que eu e você, ao lermos isso, ao vermos que o destino do mundo está predito, possamos olhar as Escrituras, possamos compreender que Jesus está voltando, possamos entender que Deus deu essa mensagem não é para condenar, e sim para salvar. Para nos salvar, para que tenhamos luz suficiente, para que a nossa escolha seja uma entrega racional a Deus. É o 100% de mim a Deus. Senhor, eu me entrego a Ti com tudo que tenho, sou, com todas as minhas capacidades. Não é por medo, é por amor a nossa entrega. Porque Ele nos amou primeiro, porque se entregou a si mesmo para a pior das mortes, porque sofreu tudo aquilo que não poderíamos sofrer por nós. Que eu e você possamos, mais uma vez, é uma coisa que eu repito algumas vezes, deveria repetir sempre. Hoje, se não foi ontem o dia da sua entrega, se já passou semana passada e não foi o dia da sua entrega, hoje tem que ser o dia da sua entrega. Porque Jesus está voltando. Porque Ele já deixou os sinais. Os sinais mostram que Ele está voltando. E se não formos o povo de Deus, o povo escolhido, se nós formos, vamos ouvir essa mensagem, vamos nos entregar sem reservas e não seremos pegos de surpresa quando Ele voltar. Mas se acharmos e ficarmos com o conselho dos ímpios, achando que está tudo bem, na paz e a segurança do mundo, então virá repentina destruição, o ladrão à meia-noite, roubando, porque a casa não está guardada. Por isso devemos vigiar e orar. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que ele queira trazer, mesmo dentro desse resumo menor, eu ainda pulei algumas coisas. Leia o capítulo completo. Busque a Deus
se entregue. Se ficou com alguma dúvida, se tem algum outro ponto que queira comentar para os irmãos também crescerem espiritualmente, para você crescer, para eu crescer espiritualmente, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, que o Senhor, Pai, faça essa obra em nós, Senhor, porque a nossa tendência é querer abraçar o mal, é gostar do pecado, o pecado é prazeroso, Senhor. Mas entendemos, da mesma forma como Cristo predisse que Jerusalém seria destruída, este mundo também será, e nós não queremos isso para nós. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajude, Senhor, a entregarmos 100% de nós a Ti. Nos transforma, Senhor. Nos capacita, Senhor, a andar e fazer a Tua vontade, Senhor. Que esse dia não venha como ladrão para nós, mas que estejamos cientes e advertidos, andando em luz, em meio a esse mundo em trevas, Senhor. Que possamos compartilhar essa luz do Teu amor com esse mundo, para que muitos outros compreendam que o tempo está acabando e que é preciso uma decisão hoje para entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor. Pai querido, te pedimos forças e direção. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.